Olá, galerinha dos sétimos anos, professor Eduardo Queiroga, de volta com mais um vídeo, né? Como nós tínhamos combinado, né? Toda quinta irei postar um vídeo explicando, né? Um vídeo explicativo como fazer a atividade, né? Estamos chegando na semana 12, né? E eu tenho uma coisa um pouco triste para falar. Essa semana, hoje, né? Hoje está terminando o prazo de entregar a atividade 11. E tem turma, como o sétimo D, que apenas 3 pessoas fizeram a atividade. 3 pessoas fizeram a atividade. Pessoal, algumas pessoas vão, alguns alunos, vamos se esforçar mais, né? Vamos fazer as atividades, né? Isso eu estou falando para alguns. Só que caiu muito mesmo a frequência de enviar atividade, certo? Vamos fazer as atividades. E outra coisa, estou falando aqui, viu, você que está com aquela preguicinha, né? E quando retornar às aulas, aquela pessoa que enviar todas as atividades, eu vou levar uma caixa de chocolate, né? E vou entregar àquela pessoa que fez todas as atividades, beleza? Certo? Então, para hoje, pessoal, eu vou explicar passo a passo que hoje nossa atividade vai ser mais diferente, beleza? Hoje a atividade vai ser que vocês vão ter que ler um texto sobre o título que é referente ao preconceito, né? O combate ao preconceito no Brasil, né? Já desde a semana passada que nós estamos estudando sobre a diversidade no território brasileiro, né? Entre os afrodescendentes, a questão de cultura, da cor principalmente, né? Da religião, certo? Então eu vou falar agora, explicar passo a passo como é que vocês vão fazer a atividade dessa semana. Então na página 73, pessoal, né, 73, tem um texto lá que é desigualdade de rendimento segundo a cor. Né? Esse texto ele fala historicamente sobre pretos e pardos, né, que apresentam, na maioria, estão presentes nos indicadores sociais, né? Os indicadores sociais. E quais indicadores sociais são esses? Nós já estudamos isso, né? Os indicadores sociais, né, que através da educação, através do rendimento per capita da família. Professor, o que é rendimento per capita? Rendimento per capita é quando cada componente da família ele vai ser calculado quanto ele ganha. Por exemplo, sua mãe trabalha, tem seu salário, seu pai trabalha, tem o outro seu salário, seu irmão. Então isso vai juntar o rendimento per capita daquela família. Quanto é o total do que os membros daquela família recebem. Isso é analisado também através dos indicadores sociais, né? Indicadores sociais, a questão da frequência escolar, né? A questão da saúde pública, né? Aí vem o que nós já estudamos, a expectativa de vida, né? Que a pessoa tem de viver, né? As condições melhores de vida. É claro que tem países que você não bebe, não tem acesso à água potável, você não tem saneamento básico, né? Você não tem acesso a trabalho. Então isso dificulta um ser humano viver. Não é isso? Então nesse texto aqui, que é desigualdade de rendimento segundo a cor, você vai ler o texto, certo? Só vou ler um pouco, né? Aqui, ó. Historicamente, pretos e pardos apresentam indicadores sociais desfavoráveis quando comparados à população de cor branca. Então tem uma diferença entre a população parda e negra e a população branca, certo? Isso é discutido até por grandes estudiosos, né, sobre o que passa não só no Brasil, mas como no mundo. Nós vemos exemplos aí, né, no Rio de Janeiro, a morte de um jovem, né, um jovem negro,
né, pela polícia, né, bala perdida, falam que foi bala perdida, né, a morte do menino Miguel, lá no Recife, no Nordeste, em Pernambuco também, certo? Então isso tem estado sempre presente na mídia e em palestras com estudiosos. Então você vai ler essa parte, né, esse texto da página 73, e tem duas perguntas desse texto. Né? A primeira pergunta: entre 2005 e 2015, houve modesta melhora na distribuição do rendimento familiar per capita, que eu já expliquei, de 1% mais rico da população preta e parda. Qual melhora foi essa? Então você vai, através da sua leitura nesse texto, você vai responder isso, certo? Você vai dizer qual foi essa melhora. Na 2, em sua opinião, como é possível elevar o rendimento da população pobre, seja ela afrodescendente, que eu já expliquei, ou não, para reduzir as condições de pobreza no país? Então, pessoal, professor, como é que eu vou responder isso? Lê, pessoal, pesquisa, que vocês vão responder, certo? Eu garanto que vão responder. Não coloca só 2 linhas, né? Isso é pergunta para, no mínimo, 5 a 6 linhas, certo? Não coloca não sei, não entendi, eu estou explicando aqui, não, então não tem desculpa. Na página 74, tem outro texto que é o combate aos preconceitos no Brasil, né? O combate aos preconceitos no Brasil. Então você vai ler esse texto que está falando das iniciativas, né, tanto de instituições, organizações não governamentais, como órgãos da comunidade civil, né, no combate ao preconceito no Brasil, né, que tem que estar presente. Esse texto também está falando sobre o preconceito no contexto escolar, né, o preconceito através da aparência de corpo e rosto, cor, raça, orientação sexual e religião. Então tudo isso acontece no contexto escolar e em si e como um todo também na sociedade. Né? Isso é uma coisa muito grave, né, que tem que ser evitada. Então nesse texto, no final, tem 3 perguntas. Então, o primeiro texto da página 73 tem 2 perguntas, você vai responder. No segundo texto, que é esse, combate ao preconceito no Brasil, tem 3 perguntas. Né? O primeiro, as leis existentes no Brasil para coibir práticas preconceituosas são suficientes para resolver o problema? Você vai dizer sim ou não. Sim, aí justifica, não é justifica, porque no final tem justifique. Não vai só colocar sim, não, não. Se você acha que a sua opinião é sim, por quê? Aí explica por quê. Né? Na segunda questão, o preconceito e a discriminação são discutidos na sua casa, na sua escola ou em outro contexto que você frequente. Então você vai dizer que onde você costuma frequentar, seja na escola, seja na sua rua, na sua casa, alguma vez houve, né, uma discussão sobre preconceito, né, alguém falando a favor, falando contra? É isso que eu quero saber. Não coloca só sim, não. Responde, né? Responde. E no 3, com quais atitudes você e seus colegas podem combater o preconceito no dia a dia e na internet? A gente vê que na internet também tem preconceito, né? Vimos exemplo de atores negros, apresentadores negros, né, que recebem são vítimas de preconceito, né, devido à sua cor. Isso é um absurdo, né, pessoal? Então, para finalizar, né, vai estar lá na plataforma da seguinte forma explicando. Leia com atenção os seguintes textos: desigualdade de rendimento segundo a cor, página 73, é o primeiro texto, e responda as 2 perguntas existentes. E do primeiro texto tem 2 perguntas para responder. O segundo texto, combate ao preconceito no Brasil, que são as páginas 74 e 75, e responda as 3 perguntas referentes ao texto. Então, no primeiro texto, 2 perguntas para responder. No segundo texto, 3 perguntas para responder, certo? Aí eu coloquei
assista o vídeo do professor Eduardo, que está explicando como você fazer a atividade, né, no passo a passo. E a outra observação, você pode responder no caderno, certo? Responde no caderno, tira foto e envia. Ou faz no arquivo Word ou PDF, né, e envia também, certo? Só lembrando que as atividades devem ser enviadas nos novos e-mails. É o e-mail que tem agora Seduc e tal, aquele do domínio da Seduc. O que aconteceu semana passada? Eu coloquei um formulário para responder, poucas pessoas responderam. Ah, professor, não está indo. Não está indo porque você tem que responder no e-mail novo. Ele só aceita o e-mail novo, aquele e-mail da Seduc. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer a atividade. Qualquer dúvida, coloca um comentário lá, né? Se tiver um problema, a pessoa não enviou, fica tentando, mas avisa lá. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto.